Tá vendo esse senhor aqui falando? O pessoal da direita tá falando que ele é uma ameaça à democracia. Esse daí? Que é terrorista. Que ele vai destruir o nosso país se ele continuar falando nos vídeos dele. Não dá consideração pra ele, não. É perigoso. Meu Deus, como o pessoal da eles encaixado nas ideias deles. Eu vou procurar esse vídeo aí, esse filme, né? A Vida dos Outros. Eu fiquei interessado de saber, né? E aí ele tava falando sobre os vídeos governamentais, que provavelmente deve ser o Bolsonaro que ele tá xingando, né? Mas ele xinga com educação, acho até legal a forma do xingamento, aprender novas maneiras de xingar as pessoas com colocações de ideias, né? Sem ser processado. Não, mas você coloca uma ideia para um xingamento, como é que você vai ser processado? É impossível, né? Você fala, se eu fizesse. Não, mas nem isso, ele faz pior. Ele começa a contar, por exemplo, em vez de a gente xingar um vizinho nosso aqui, a gente começa a contar sobre o baby porco, e que a família do baby porco é suja, é isso, aquilo, mas nós estamos falando mal de uma vizinha nossa aqui. Mas eu me lembro da Júlia, a Dona Júlia xingava todas as nossas aqui. Mas nunca falava o nome. Pegar ela. Eu ainda não vi todo o contexto do vídeo dele, mas o questionamento aqui é tão interessante que eu mudei o título e vou colocar no meu canal principal, né? Ele disse que no filme A Vida dos Outros tinha um soldado que ele tinha que investigar as pessoas após a Alemanha se tornar comunista, pela queda do Império Hitlerianista, né? E aí esse homem acabou encontrando soldados, comandantes e tal, e não sei o quê, como fala? Soldados, e aquelas pessoas eram idiotas, elas agiam como lacaios, isso, aquilo. Até me lembrei, o senhor já assistiu o filme Elísios, lá, de um norte-americano, que ele é pobre, porque ele é um órfão, ele está no meio do resto da humanidade, que é a gente, né? E aí o resto da humanidade lá sonha de ir para morar na órbita dos satélites lá, que provavelmente é o povo norte-americano, né? Eles são separados dos latinos e tal. É a maior questão social esse filme. Eu adorei o filme, apesar do filme ser ultra mega de esquerda, né? E lá nos Estados Unidos, lá, eu posso até acreditar que realmente a esquerda luta pela liberdade do povo, porque os Estados Unidos lá é o senhor da raça superior, né? Eles são ultra preconceituosos, né? Tanto os brancos e principalmente os negros também. Não vamos falar que só os brancos são preconceituosos lá nos Estados Unidos. E eles odeiam a gente. E aí esse moço lá, ele tem conhecimento dentro da cabeça dele, ele não consegue entender esse conhecimento, mas ele pode trazer justiça e igualdade a todos. Mas vamos voltar aqui ao quadro que ele está falando aqui, sobre o conhecimento, que é o mesmo ponto que eu disse aqui no meu comentário aqui. Infelizmente, criado e arquitetados grandes planos para trazer a solução da sociedade ou da nação, que esse é o intuito que ele estava querendo dizer no vídeo. Porém, as pessoas que estão atrás ali são simplesmente pessoas atrás desses planos. Essas pessoas, elas são mínimas com seus ideais. Mas a grande questão é a nossa sociedade, a formação da nossa sociedade, o conhecimento seu, professor Paulo, filósofo Paulo, o seu conhecimento não é a resposta para tudo, e o seu conhecimento não chega às massas e ao povo. Eu estava analisando uma pessoa, não vou falar o nome dessa pessoa aqui, porque essa pessoa ela vai abrir a janela e vai pular para fora do prédio, se eu falar o nome dessa pessoa. Essa pessoa, ela reclama demais, qualquer coisa que as pessoas falam, fazem isso, aquilo, tá na fase da adolescência, né? E aí o que eu notei, eu percebi? Geralmente, quando a gente é jovem, a gente está em um conflito existencial. A gente tem a mesma educação dos nossos pais, a gente tem as mesmas esperanças, vontades, determinações até a nossa vida adulta, e da nossa vida adulta a gente vai começar a andar pelas nossas próprias pernas, e as consequências que não estão feitas por nossas causas ou pelas causas dos nossos pais, mas as situações, os ambientes, e como as coisas agem, como a gente
vai lidar com isso, vai determinar se a gente é um vencedor nessa sociedade ou um derrotado nessa sociedade, né? E a inteligência, isso, aquilo, às vezes não representa nada. O que representa é a oportunidade, né? Nem o ser, às vezes, na sua situação, porque às vezes a pessoa ela pode ser a pior pessoa do mundo, ela tem o mundo à sua volta. E aí, falando dessa pessoa aqui, eu vou conseguir chegar na narrativa da construção do contexto da ideia do Paulo aqui. Então, essa pessoa, né, ela ela dá muito valor ao que as pessoas pensam. E quando a gente é jovem, a gente se preocupa muito na nossa aparência, a gente quer a nossa aparência para todas as pessoas respeitarem a gente, a nossa aparência física, nossa aparência comportamental, nossa aparência de falar, nossa aparência financeira, toda a questão da nossa aparência. A gente é doente pela nossa aparência. E aí a gente acaba se tornando egoísta, acaba se tornando prepotente, acaba fazendo de tudo para chamar a atenção das outras pessoas. E essa é uma das coisas mais erradas no mundo, porque a gente não pode dar valor à nossa aparência, né? E a gente nem pode ficar chateado pelo que as pessoas falam, agem na nossa aparência. Porém, tudo isso é uma questão egoísta de como você sobressair da educação dos nossos pais, da nossa convivência, do nosso egoísmo. É uma guerra tão conflitante que eu não sei dizer, como falo, que seria mais fácil dizer sobre a teoria da evolução de Charles Darwin, ou falar sobre o desenvolvimento intelectual de um jovem, né? Em um ponto que eu estou dizendo aqui, não estou falando, se eu fosse querer discutir aqui o ponto de vista de todo adolescente aqui, eu acho que a gente precisaria criar 10 ou 20 mundos para explicar sobre a adolescência que já veio viver aqui na Terra, né? Mas voltando à questão aqui, então essa pessoa ela fica muito chateada pelo que as pessoas dizem, e a chateação dela é porque as pessoas são extremamente egoístas, e elas se querem sobressair, e essa pessoa não se sente segura, e ela não tem uma identidade, porque ela não se sente dentro desse padrão, e não se sente liderando as coisas. Então, essa pessoa ela se sente triste com isso, se preocupa demais em construir a sua imagem. Pode existir uma analogia e criar até uma teoria sobre o comportamento dessa pessoa, mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: em vez da pessoa se preocupar com a aparência das coisas, se essa pessoa é um modelo, não é modelo, se essa pessoa é alta, não é alta, se é bonita ou se não é bonita, se a aparência é isso, aquilo. E o pior de tudo isso, a pessoa ela se preocupa tanto com isso que ela não consegue ter uma memória, né, situacional das suas ações e do seu comportamento, das ações e do comportamento do outro, não consegue conversar em tempo real com as outras pessoas, e está sempre se sentindo atrás, está sempre se sentindo mal, isso acaba se transformando em uma prisão. E a pessoa, em vez de dar valor ao seguinte, dar valor à vida, dar valor ao respeito, dar valor ao reconhecimento, saber o que a pessoa está pensando, saber o que a pessoa está sentindo, cuidar das pessoas fracas, lidar com as pessoas fortes, pedir ajuda das pessoas fortes, brigar com as pessoas que são egoístas, falar, olha, você está brigando por causa da aparência disso, ou você está brigando por causa disso, você está dando valor a coisas que eu jamais iria pensar que a sociedade capitalista ia fazer o pior. Um homem que se preocupa com a aparência, eu não considero ele como um homem, porque a aparência é uma questão estrutural que foi modificada, porque antigamente os homens se preocupavam pela honra, né? Então eles queriam uma roupa alinhada, queriam montar cavalo, ter espada, duelar, isso, aquilo, mas essa visão se tornou totalmente abstrata, e hoje as motivações de briga não são mais de honra, são brigas pela aparência, por causa da evolução da moda feminina no mundo, né? E basicamente, isso aqui é um design para mim é feminino. Isso daqui também é um design, isso daqui é feminino. Tudo que me rodeia eu vejo que é feminino. Só a única coisa que não é feminino é isso daqui, ó. A Bíblia não tem alteração nenhuma, é um livro de capa dura que ele tem uma funcionabilidade, ele não tem uma beleza. Isso aqui é um marcador. Tudo isso aqui é funcional. Tudo que é funcional é masculino. Tudo que é atrativo e belo é feminino. E aí existe um caos, e a pessoa, em vez de dar valores à vida, né, e à melhoria da vida, a pessoa dá valores à aparência. E aí
é a grande questão aqui. Essa pessoa age assim porque ela não consegue compreender a competição na sua volta, ela precisa ganhar essa competição para ela se sentir bem, mas ela está sempre em uma competição e isso está sempre fazendo mal e a pessoa não consegue se livrar disso. E cada pessoa nesse sistema está preso dentro da competição ou das competições da vida. Isso acaba transformando a sociedade em jovem, e essa sociedade jovem se tornam adultos. Mas adultos que não têm valores, e os valores deles simplesmente são na aparência, eles não estão preparados para ser adultos. E a falta desse valor é a falta da formação e do entendimento e do conhecimento do senhor filósofo, ou de eu, um intelectual, que a minha voz não consegue chegar a todos, ou, me desculpe de eu falar isso, o seu conhecimento não consegue criar uma escada para os jovens ou para as pessoas da sociedade. E os jovens, as pessoas da sociedade, cada um está preso dentro da sua filosofia, que é a preocupação da solução do seu dia a dia, gerando o seu entendimento, né? Tanto que o senhor disse que é movimento feminista. As mulheres, elas se preocupam tanto em ser bonitas e ter um homem que elas aceitam qualquer coisa, e a grande questão é que ela deveria ter uma mentalidade para entender a pessoa e a pessoa respeitar. São mundos e mundos e mundos conflitantes dentro e tal. Talvez o senhor tenha a capacidade de entender, mas as pessoas ligam aqui e vão ficar assim, nossa, o profeta enlouqueceu de vez. Para, profeta, tá chato, profeta. Se quer chamar a atenção de homem na internet, profeta, assume logo. Os haters só falam isso. Os haters, eles não conseguem acompanhar você falando que as mulheres, isso até parece que elas são do jeito que você está falando. Não, mas você... Homem, rapaz. Mas você não é mulher, não se esqueça. Você tem voz de mulher, mas você não é uma mulher. É meu pai. Meu pai. Tem um loirão lá, que usa um boné lá, não é meu pai, é minha mãe. Então não entra. Não, mas eu não comecei a falar que os homens estão tudo afrescalhados, brigando por moda em vez de honra. Nada disso, é tudo sapato. Quando eu saio, uma vez por ano eu saio, eu fico bobolhando. Às vezes, não, mas aquele ali é tudo menino. Até o é tudo otaku. A fase final da evolução do otaku. Não, a fase final da evolução do otaku é virar travesti. Sapato, já chega aí no ônibus, põe o pé aí no outro banco. Pega, como fala, aquela arma de choque lá, começa a mostrar pro motorista falando para descer pela frente. Desce pela frente, não sei se o motorista tem medo. A gente tá vivendo cyberpunk. Mas voltando aqui à questão da questão aqui, então o jovem que ele tem tudo pelo pai e pela mãe, ele é muito mimado, ele impõe essa personalidade, cobra das outras pessoas, impõe as outras pessoas e não sabe que precisa ter um alto crescimento e uma alta evolução, e cada pessoa na nossa sociedade está evoluindo intelectualmente pelos seus problemas, que são as suas questões de sua solução. Isso não o faz ter uma consciência de um ser humano que possa entender tudo e adaptar ao sistema. E se todos os seres humanos na face da Terra tivessem uma consciência acima de todas as coisas, entendesse todas as coisas, as pessoas teriam amor, a gente viveria uma perfeição. Pela incapacidade intelectual dos seres humanos, a gente não consegue reestruturar esse sistema a ter equilíbrio entre os homens e muito mais a ter equilíbrio com a realidade. Aí, voltando à questão aqui, qual o ponto que eu quero chegar aqui? Que é muita viagem que eu estou fazendo no vídeo aqui. Então... Falei pra você parar de tomar cocaína. não conta. Agora eles descobriram que eu uso cocaína. Descobriram que eu fico gastando toda a nossa fortuna em cocaína. Por isso que nós estamos sem dinheiro. Então, voltando à questão aqui. Me cansei de pensar nesse vídeo aqui. Sim. Não, mas é importante. Então, a evolução do jovem, ele está na questão ali das pessoas me servirem ou de eu servir as coisas e para que eu devo servir as coisas, né? Depois de passar isso, o jovem ele já vai estar muito mal formado. E a nossa sociedade, ela vive em um conflito existencial. E o conhecimento dos filósofos e o conhecimento dos intelectuais dessa sociedade, das outras sociedades, estão mortos porque eles não conseguem enxergar a verdade e reconstruir ela e não conseguem nem ler o coração das pessoas. Então,
Isso aqui é um desafio para o senhor. Não sei se o senhor vai ter a capacidade. Talvez o senhor possa até entender que o senhor parece ser inteligente, mas talvez não vai ter a capacidade de pegar todas as suas informações e criar uma consciência ativa à realidade do dia a dia. E falou aí para vocês, pessoal.